pelo papado, no Concílio de Nicéia, mudou-se, tá? Já provê lá o segundo vídeo, você vai ver lá, esclarecendo isso com mais detalhe. Vê isso lá. Então, o texto grego de onde foi traduzido não tem primeiro dia de semana. A palavra primeiro dia no grego é protos eimeras. Protos eimeras. Pesquisa aí, se você não conhece de grego, pesquisa, é fácil. Primeiro dia, vai no Google mesmo. Primeiro dia da semana em grego, vai estar lá, protos emera. Primeiro dia, protos emera. No texto grego de Mateus 28:1, não tem a palavra proto-emera. Não tem. A palavra que está lá é miá shabaton. Por quê? No final do Shabat, quando já amanhecia, presta atenção, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá aqui em cima, aqui, ó. Opsede sabaton te epifoscon se eis miá sabaton el ten Maria re Magdalene cai re alá Maria teore saiton. Então aqui, ó, no fim do Shabat, quando já terminava o sábado, quando terminava o sábado, Maria Madalena, aqui ó, Magdalena, e a outra Realé Maria e a outra Maria foram ao sepulcro, ao lugar onde o Senhor jazia. Então aqui, ó, olha o texto aqui. A palavra aqui, ó, sábado, tá aqui, sabaton. Por que se aqui, ó, sabaton, miá, sabaton? Por que aqui colocou o primeiro dia da semana? Se aqui não tá protozemera? Por quê? Para o que eu falei, para sustentar a data da sexta-feira da paixão, para incutir uma doutrina de que Yeshua ressuscitou no domingo. Ele não foi crucificado numa sexta e nem ressuscitou no domingo. Então, quando que ele foi crucificado? Na quinta-feira. Por quê? Se você observar, nós temos duas palavras sábado aqui no texto, ó. Sabaton, sábado. Por quê? Porque eram o texto aqui, ó, Mateus 28:6, ó. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando elas chegaram no sepulcro, o texto está dizendo que ele não estava mais lá. E elas foram quando já estava terminando o Shabat, amanhecendo. Então a música que canta assim, é madrugada, ainda escura, não tem? Então fala isso do texto bíblico, porque foi de madrugada. Por quê? Porque elas não podiam ir enquanto o Shabat não terminasse, porque era sábado, a lei mandava guardar o Shabat. Nesta semana aqui da crucificação de Jesus, ocorreu 2 sábados. Por que 2? Porque o Seder de Pêssah na quarta-feira é considerado também um Shabat, um dia de descanso. A palavra sábado significa descanso. Era esta solenidade, nós vimos lá que Deus disse que não era para fazer nenhuma obra. Por quê? Porque no Seder de Pêssah você vai reunir com seus amigos, com a sua família, para celebrar a Páscoa que virá no outro dia. Então aqui, ó, como é que aconteceu? Aqui, ó, na quarta-feira, Jesus celebra o Seder de Pêssah com seus discípulos, que a gente chama de ceia. Na mesma noite vai ocorrer tudo. Jesus vai para o jardim, ele é traído, ele é preso, ele é julgado. Aí ele é sentenciado à morte às 9 horas. Ele vai ser crucificado e às 15 horas ele rende o espírito, que é a hora nona. Tá? Então, na noite do Seder de Pêssah, o jantar que antecede a Páscoa, conhecida como ceia do Senhor, Yeshua é preso e julgado.
Na quinta, ele é condenado e crucificado. Por quê? Porque aconteceu aqui na quarta-feira à noite, quando chegou 18 horas, né? Ele mandou assim, ó, vai ir de uma cidade, você vai ver um andando com um canto na cabeça, segue ele. Quando ele pergunta onde que está o lugar preparado para eu comer a ceia com os meus discípulos. Ele chegou lá, perguntou, já tinha um cenáculo mobiliado, já tinha um salão pronto para Yeshua celebrar o Seder, o jantar do Pêssar, a ceia com seus discípulos. Por quê? Porque ele falou lá em Lucas: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele disse que ele desejou comer. Por quê? Porque ele não ia comer naquela Páscoa, ele não ia comer. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele não pode, na Páscoa não pode ter 2 cordeiros para uma família. Era um cordeiro para cada família. E se o cordeiro fosse muito para aquele pouquinho de gente na família, que eles tinham que fazer, pegar o cordeiro? Não. Eles tinham que convidar mais pessoas para ajudar eles a alimentar daquele cordeiro. Leia o livro de Êxodo, gente. Leia o texto, gente. Leia. Preste atenção no texto. Vá aquilo que de fato é bíblico. Procure nos originais. Procure no grego, no aramaico, no hebraico. Procure. Não fique preso no português. Não estou falando que o português não presta. Eu só estou dizendo que algumas coisas foram sim forçadas. Como aqui nós estamos vendo. Estou provando por A mais B que o texto grego não tem primeiro dia da semana, é o sábado. Porque ó, no fim do sábado, então quando estava acabando esse sábado aqui, ó, Miash Shabaton, porque grande era aquele sábado. Por que grande? Porque qual que era o sábado grande? O quarta-feira, que era aqui que ele ia celebrar, que era considerado um shabat também, era considerado um dia de descanso. Para quê? Para ele se reunir e jantar com a família. Aí aqui Jesus, ele celebra o Pêssar, ele celebra o Seder. Vou explicar aqui. Ele celebra o Seder na quarta-feira. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. Aqui, voltou. Então na quarta-feira ele celebra o Seder, estuda à noite. Judas vai, aí chama os soldados, ele vai para o jardim, lá ele é preso, e ele é levado. Tudo acontece na madrugada, está acontecendo de 0 a 6 aqui, ó. Começou às 18 horas, aí vai indo. Aí de meia-noite até 6 da manhã ainda é escuro. 6 da manhã ainda é escuro, por quê? Porque Jesus falou, é costume, está na Bíblia, que o dia, gente, o calendário bíblico não é o calendário gregoriano nem juliano. O calendário bíblico é um calendário de 12 horas, não é de 24 horas. O próprio Jesus falou, tá aqui, ó. João 11:9, confira lá, João capítulo 11, verso 9. Jesus falou: vós dizeis que o dia tem 12 horas. Quem trabalha, trabalha de dia. Então aqui, ó, 12 horas. Jesus disse que o dia tem 12 horas. Na Bíblia, o dia bíblico, porque ele é lunisolar. Ele é contado pela lua nova. Então o dia começa 18 horas, termina 18 horas. Não começa meia-noite e termina meia-noite, não é de 24, é de 12 horas. Foi Jesus que falou. E era assim. Vê lá o livro de Gênesis. Quando Deus está criando, não diz lá que foi manhã, tarde e noite. Não tem isso lá. Foi tarde e manhã. Por quê? Porque o dia começa às 6 horas. Então era tarde e manhã. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Por quê? Porque é 12 horas. Então você tinha 12 horas, né? Você tinha 12 horas a noite durava 12 horas e o dia durava 12 horas. Não tinha esse negócio de contar um dia de 24 horas. Tá na Bíblia. Então isso é Bíblia. Aí quando eu entendo isso aqui, ó, aí eu vou entender aqui, ó, o ciclo do julgamento, da ressurreição, da crucificação e da ressurreição de Yeshua, tá? Então vamos aqui, ó, para Dinamo. Então aqui ele é preso. Aí, ó, de 0 à meia-noite ele está sendo julgado. Ó, de 0 à meia-noite. Meia-noite às 6 ele está sendo julgado, preso. Aí 9 horas ele é condenado e crucificado. Às 15 horas, a hora nona, ele expira aqui, ó. Então nesse período aqui ele está crucificado. Aqui 15 horas houve trevas, mas aqui ainda é o que? Dia, porque a noite vai começar aqui 18 horas. Então aqui ainda é dia. Às 15 horas, quando ele rende o espírito, ele é levado para o sepulcro. Ó, ainda é dia.
Ele está no sepulcro e ainda é dia. Para cumprir o quê? Que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ao terceiro dia ressuscitaria. Então tá aqui, ó. Presta atenção na dinâmica aqui. Então na quinta-feira, ele é condenado, sepultado na quinta-feira. Quando está terminando o dia, ele já está aqui, gente. Aqui, ó, nesse percurso aqui de 15 às 18, ele já está sepultado, ele já está na sepultura, ainda é dia, tá? De 6 a 18 ainda é dia. Então vamos lá, aqui, ó. Aí vai começar a noite aqui, 18 horas. Aí começou a noite, lá vai a noite, lá, ó. Ainda escuro, ó, lá vai a noite, ó. 18 horas, aí ele passa a primeira noite, dá meia-noite, dá 6 horas, dia, aí pronto. Um dia, aqui, ó, um dia, uma noite, um dia, 2 dias, 2 noites, 3 dias, 3 noites, no Shabat. Por quê? Porque o texto está dizendo que no final do sábado, aqui ó, quando que o sábado acaba? 18 horas. O Shabat não começa no sábado, meia-noite. O Shabat começa 18 horas, ele começa 18 horas de sexta-feira e termina 18 horas de sábado. Que ali no caso, o sábado, eu estou falando no número nosso, mas aqui já é apontando o primeiro dia. Por quê? Porque não ressuscita no domingo, ele já ressuscitou no Shabat. Por quê? Aqui ó, Mateus 28,6, ele não está aqui porque já ressuscitou. Aqui diz que no fim do sábado elas foram para o sepulcro, no final do Shabat. Quando que o Shabat acaba? Elas não estavam indo escuro, guardando o Shabat, que ó, 6 horas, aqui o dia, ó. Então quando elas chegam no período de 12 horas, quando elas correm, ainda está escuro. Ainda está escuro, porque ainda é o fim do Shabat. O Shabat está acabando aqui. Ó, a própria tradução do português, no fim do sábado, quando já despontava o fim do Shabat, gente. Não é o primeiro dia da semana. Quando despontava o fim do sábado. Na entrada do sábado, no fim do sábado, estão indo elas. Quando elas chegaram lá, o que foi? Elas encontraram o sepulcro fechado? Se o texto está dizendo que foi o próprio texto diz, foi no fim do sábado que elas foram lá, quando estava acabando. Por quê? Nós temos o Shabaton. Aqui, ó. Shabat te epifoscopece eis miar Shabaton. Então, no sábado, no final do sábado, tá tudo aqui, ó, porque já ressuscitou. Então, pronto. Yeshua não ressuscitou no domingo e não foi crucificado na sexta-feira. Ele foi julgado e condenado, preso na quarta, julgado na quarta de madrugada, ainda já aí de 0 a 6 horas, é dia, né? Considerando aqui o dia está apontando o dia aqui, porque vai começar a clarear. E aí 9 horas ele é condenado, crucificado, 3 horas ele rende o espírito, é sepultado. E aí nós vemos, ele foi o que? Crucificado na quinta, sepultado na quinta, e aí você passa de um dia para o outro, aqui é quinta, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, quinta, aqui, ó, sexta, sábado, aqui, ó, sábado, tá vendo? Pra você entender aqui a divisão aqui, ó, a divisão da linha aqui, ó, tá vendo, ó? Dividindo por quê? Porque o dia, a quinta começa quando tá terminando 18 horas a quarta, aí tá começando a quinta, então tá terminando a quarta e começando a quinta, entendeu? 12 horas, não tem, gente, mais claro que isso aqui é só água, mais claro que isso é só água da fonte, só. Aí, quer aceitar, aceite, não quer, problema, não posso fazer nada, mas contra fatos não há argumento. Então aqui, ó, nesse domingo, que eles estão falando que é domingo, olha aqui, ó, olha o que aconteceu no domingo, olha aqui, ó, quando despontou o dia, aqui ó, quando estava terminando o sábado, olha o que aconteceu no domingo, aqui, que você chama de domingo, aqui ó. Ele não está aqui porque já ressuscitou, a seta indicando, ó. Ó, olha o que os anjos falaram com ela. Chegou lá, ó, quando acabou o sábado que elas chegaram lá, o que os anjos falou? Vocês chegaram tarde, viu? Ele já ressuscitou. Tem pedra para remover mais não. E o texto diz que quando elas de madrugada, tá? De madrugada, no Shabat de madrugada, elas foram correndo, pensando, quando nós chegarmos lá, o
quem removerá a pedra? A preocupação delas era quem removeria a pedra. E o que aconteceu? Quando Jesus foi sepultado, houve um tremor de terra, ele rendeu o espírito. Quando ele ressuscitou, houve um tremor de terra, o sepulcro se abriu. Mas se abriu para quê? Porque elas não teriam força para remover a pedra. Aí os anjos foram para elas ver que ele não estava mais lá, eles mesmos removeram a pedra. Quando ele chegou lá, eles falaram assim, cadê? Aí o que Maria falou? Onde o colocaste para que eu o leve? Porque ele tinha dito que já tinha ressuscitado. Gente, lê o texto, gente, presta atenção no texto. Vai para o original, já que você não está duvidando do português. Aí eu estou provando aqui que dentro do grego está claríssimo. Então Yeshua é a nossa primícia dos que dormem, tá? Dos que ressuscitam, né? Aqui, ó, primícia dos que dormem no sentido de ressuscitar dos mortos, tá? Então tá aqui, ó, porque já tinha ressuscitado. Então, contra fatos, não há argumento. Aí, queira você ou não, é isso que aconteceu. As primícias significam os primeiros passos do cristão e a apresentação de seus primeiros frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. A cevada era a primeira colheita do ano, o trigo, grão mais nobre, era colhido na época da festa de Pentecostes. As primícias falam da nova vida do cristão após a sua morte para o pecado. Romanos capítulo 6. Na festa das primícias se inicia um tempo de expectativa pelo Pentecostes. E é justamente do Pentecostes que acontece o quê? Shavuot, semanas, e depois Sukkot, cabanas, que é tabernáculo, que aponta para o arrebatamento e para o nascimento de Yeshua. Jesus nasceu na festa das cabanas, tá? Já expliquei também, isso aí eu expliquei no vídeo passado, tá? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então vamos aí para Yom Teruah, festa das trombetas. Deixa eu ver o horário aqui, porque eu não quero ser extensivo. E a gente ainda tem mais algumas para irmos além. Deixa eu finalizar aqui só para eu ver quantos slides. São 70 slides. A gente está no slide número 34. Não sei se eu falo do Teruah. Não vou deixar o Yom Teruah, é o dia do toque. Eu vou deixar o dia do toque para uma outra oportunidade, tá? Então eu gostaria que você revesse aqui, ó, essa explicação aqui, ó. Veja, reveja, olhe para o gráfico, estude isso aqui, ó, para você entender que isso aqui, ó, que a crucificação de Jesus na sexta e a ressurreição no domingo é uma falácia. Nem o texto bíblico concorda. O próprio texto de tradução do português já se contradiz aqui, ó. O próprio texto português já está entrando em contradição. Olha para você ver, a tradução de português ela entra em contradição aqui, ó. Porque aqui está dizendo que no primeiro dia, despontava o primeiro dia da semana, que seria domingo, né? Porque a gente fala que é domingo, certo? Só que acontece, está se contradizendo aqui porque está dizendo que quando ela chegar aí já tinha ressuscitado, então não foi domingo. E o texto grego está provando aqui que não era domingo, era um sábado. Era no sábado, tá? O texto está comprovando, então o texto não se contradiz, aqui está se contradizendo. Aqui não. Aqui concorda justamente com todo o preceito de 12 horas e com o preceito também de guardar o Shabat. Por isso que Jesus disse que ele é Senhor até do Shabat. Por isso ele ressuscita, olha para você ver que coisa gloriosa. Por isso que ele ressuscitou no Shabat, porque ele é o Senhor do Shabat. O dia do Senhor é o domingo. Não, o próprio Jesus falou que ele é o Senhor, não é do domingo, ele é o Senhor do sábado, do Shabat. Então ele ressuscitou no Shabat. Olha, gente, mais claro que isso, só a água da fonte. Então, ó, veja aqui essa dinâmica, reveja, procure entender. Eu sei que às vezes eu falo rápido, às vezes eu até
atropelo na minha fala, porque eu sou assim, né? Às vezes eu falo rápido aí, tento explicar e tal, dou umas tropeçadas, mas fica tudo claro. É só você ouvir, ver, rever e aceitar o que o próprio texto está colocando, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Na próxima oportunidade vamos falar de Yom Teruah, que é a festa do toque. Teruah é o dia do toque. Teruah é o toque do chofar, tá, gente? Isso aqui não é chifre de boi não, tá, gente? É o chifre de antílope. Ou era com chifre de antílope ou de carneiro, uns curtinhos mais pequenininhos. Vocês vão ver a foto aqui depois, tá? Então é o dia do toque, que aponta para também o arrebatamento da igreja, tá? Que foi o que Shaul vai falar lá em Tessalonicenses sobre, em Filipenses, né? Sobre a ressurreição. Então quando o texto vai falar sobre a ressurreição, sobre o toque da trombeta ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é que Shaul está falando? Ele está falando, gente, simplesmente da festa de Yom Teruah, que é justamente aponta para o chamado, para a reunião. Esse toque era feito para reunir a congregação para estar diante do Eterno. E isso vai acontecer quando nós ouvirmos o soar do último chofar, da última trombeta. Era um ciclo de toque de trombetas, tá? Tudo em ciclos, tá ok? Então que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te livrando, abençoando sua casa, sua família, para louvor e glória do seu santo e poderoso nome.